Fala pessoal, hoje eu vou te falar sobre as adaptações na rede elétrica que você tem que fazer para manter uma rig de mineração e também um pouquinho sobre o consumo dessas placas de vídeo que eu estou utilizando, que são as GTX 1080 Ti e GTX 1080 com chip da NVIDIA. Eu vou te mostrar primeiro quais os componentes que eu tenho nessa rig. Eu tenho uma placa-mãe B250 Mine Expert, que suporta até 19 GPUs, 19 placas de vídeo, processador Celeron, 4 GB de memória, 4 GPUs, 4 placas de vídeo GTX 1080 Ti, 3 GTX 1080 Ti e uma GTX 1080. E um HD de 1 TB. E uma fonte de 1000 watts. Eu comecei com uma fonte de 1000 watts, então começa aí. Uma fonte de 1000 watts suporta, apesar dela ter entrada para 6 GPUs, ela suporta apenas 3 GTX 1080 Ti, porque cada placa GTX 1080 Ti chega a picos de consumo de 300 watts. Então, se você bota essas placas otimizadas para minerar, elas podem consumir aí 300 watts, então 3 placas vão consumir 900 watts, e a fonte é de 1000 watts, você não tem condições de ligar mais que uma placa. O que eu fiz? No começo eu liguei as 4 placas de vídeo nessa fonte, que também estava alimentando a placa-mãe, processador e o HD. O que acontecia? A máquina ficava desligando, a rig ficava desligando com frequência. Então, na medida que ia minerando, quando as placas de vídeo elas alcançavam esses picos de até 300 watts de consumo, a máquina desligava e o Windows reiniciava com muita frequência. E aí, isso interrompe a mineração e, logicamente, reduz aí os seus lucros. Então, o que eu fiz? Eu coloquei mais uma fonte de alimentação de 1000 watts. Então, eu tenho agora 2 fontes de alimentação de 1000 watts, né? Eu tenho 2 GPUs, 2 placas de vídeo ligadas em uma fonte de alimentação e outras 2 placas de vídeo ligadas em outra fonte de alimentação de 1000 watts. Recomendo fontes de alimentação da EVGA ou Corsair, que são as melhores fontes de alimentação. Você vai pagar nessas fontes em torno aí de R$1.000, R$1.100 reais aqui no Brasil. Então, veja bem, eu tenho 2 placas de vídeo em cada fonte. Eu posso colocar mais uma placa de vídeo em cada fonte, que no pico vai consumir 900 watts, a fonte é de 1000 watts, lógico, a fonte também está alimentando a placa-mãe. Então, o ideal é que você faça isso, 3 GTX 1080 Ti para cada fonte de 1000 watts. Ou você já compra uma fonte de 1200 watts para ligar 4 placas de vídeo GTX 1080 Ti. Uma outra coisa que você tem de fazer, que eu errei em alguns momentos, é o seguinte. Primeira coisa, todo cabeamento que alimenta essas fontes de alimentação da rig, ele precisa ser cabeamento que suporta até 20 amperes de corrente. Então, veja esse cabo aqui, esse é um cabo grosso que suporta até 20 amperes. Mas olha só o problema, eu peguei essa extensão aqui com esse cabo de 20 amperes e a tomada não suportava até 20 amperes. Então, o que aconteceu? Esse plugzinho aqui, quando eu liguei na tomada, você vai perceber aqui que ele derreteu. Então, você tem de comprar tudo que suporta até 20 amperes, desde o cabo até o plug, a tomada, todo o cabeamento que você vai ligar, e ligue também numa tomada 220, porque em 220 vai ter um consumo elétrico um pouco menor e uma maior eficiência energética. Então, opte por ligar a sua rig, as suas fontes de alimentação da rig, numa tomada de 220, e todo o cabeamento até a tomada, inclusive a tomada, deve suportar até 20 amperes. Então, não cometa esse erro, porque senão você vai derreter aí a sua tomada, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá, comprei o cabeamento todo para 20 amperes. Então, olha só, esse cabeamento está vindo de uma tomada 220 que está lá perto do relógio que mede o consumo elétrico da minha residência. Então, esse cabo aqui suporta até 20 amperes. Essa tomada aqui onde eu estou ligando as fontes de alimentação, elas suportam até 20 amperes, essa tomada, esse adaptador para 20 amperes também. Então faça isso, tá?
todo o cabeamento até lá onde você liga na tomada de 220 volts, você use todo para 20 amperes, que aí você não vai ter esse tipo de problema. Depois que eu fiz isso e depois que eu liguei, então, as placas de vídeo aqui, as GPUs, em duas fontes de 1000 watts, não reiniciou nenhuma vez a máquina, ela está minerando constantemente com muita tranquilidade. Uma outra coisa que você tem que pensar também é o seguinte: quando você vai minerar, veja, eu estou minerando aqui através desse software CC Miner que eu mostrei nos últimos vídeos do canal. Quando você vai executar esse software, você pode usar alguns parâmetros para aumentar a potência das tuas placas. Então veja, esse primeiro parâmetro aqui vai fazer a placa de vídeo funcionar otimizada, e esse -i21 também. Então veja bem, quando você coloca esses parâmetros para melhorar o desempenho das tuas placas de vídeo, logicamente você vai levar essas placas de vídeo a um limite maior de consumo. E aí elas podem chegar então a picos aí de consumo de 300 watts. No CC Miner você tem de colocar esses parâmetros aqui manualmente, você tem de estudar lá a biblioteca do CC Miner para ver quais os parâmetros que você deve utilizar. Hoje eu estou minerando uma moeda chamada Luxcoin. Eu baixei inclusive a wallet dela, né, aqui para o computador. Então essa wallet está aqui no meu computador. Eu estou minerando, já estou recebendo nessa wallet no meu computador, que é uma wallet que eu tenho aqui o endereço de recebimento, ó, que eu criei, né? Mas assim, eu estou minerando com a placa otimizada, levando a placa a um consumo maior. Se eu parar a mineração aqui, eu vou te mostrar também que se eu utilizar o NiceHash Miner, o NiceHash Miner ele otimiza o desempenho das placas, só que leva as placas a um consumo de energia bem maior. Porque o NiceHash, quando você bota para minerar na sua casa com um software NiceHash Miner, que eu mostrei em outros vídeos no canal, ele tem uma opção aqui, ó, eu vou parar para você ver aqui a mineração, em Hardware Details, que você vem nessa opção Benchmark All, e aqui nesse Benchmark All você pode pedir para ele otimizar as suas placas de vídeo de uma maneira precisa, levando elas ao melhor desempenho possível e consequentemente a um consumo de energia bem maior, levando as placas a picos aí de 300 watts. Se você ligar mais que 3 placas de vídeo numa fonte de 1000 watts e minerar com o NiceHash Miner, você vai ver que a sua máquina vai desligar o tempo todo, vai ficar reiniciando o tempo todo, porque a fonte não suporta mais que 3 placas de vídeo GTX 1080 Ti. Não esqueça sempre aqui do NiceHash Miner de vir nessa opção ali para você otimizar a mineração. É só abrir o NiceHash Miner e aí depois que você abre o NiceHash Miner, você vai naquela opção Hardware Details, e lá no Hardware Details você vai fazer esse trabalho de otimização, como eu mostro em outros vídeos aí do canal. Bom, por último, eu tenho minerado com NiceHash Miner, tenho minerado com CC Miner. Com NiceHash Miner você minera um conjunto de moedas e sempre recebe em Bitcoin. Com CC Miner você pode minerar a moeda que você quiser, inclusive a mais lucrativa, e pode receber e recebe nessa moeda que você está minerando. Qual é o mais vantajoso? Muitas pessoas têm colocado a dúvida aí no canal. Bom, é difícil dizer. Eu gosto do NiceHash Miner porque o NiceHash você já recebe em Bitcoin, transfere para a tua wallet numa exchange brasileira e vende os Bitcoins recebendo dinheiro na conta bancária. É um procedimento mais simples. Se você minera com CC Miner uma moeda não muito conhecida, você vai ter de vender essa moeda em algum momento, transformar em Bitcoin, jogar para uma exchange brasileira para depois vender. É um procedimento mais trabalhoso. É mais indicado para quem quer minerar moedas menos lucrativas, esperar subir o preço para vender ou trocar por Bitcoin e lucrar um pouco também com trade, tá? Você escolhe, basicamente o lucro é quase igual, tá? O NiceHash Miner dá um lucro muito bom. O CC Miner você tem de escolher muito bem a moeda para você não ter prejuízo na mineração. Fica a dica então relacionada às partes elétricas, a ligação aqui nas fontes, né? 3 GPUs em cada fonte de 1000 watts.
E cuidado também com a parte elétrica, sempre cabos, conectores e tomadas que suportam até 20 amperes. Se você gostou, dê um like. Se você quiser, inscreva-se aí no canal, que eu sempre vou postar uma dica para que você não cometa os erros que eu cometi e para que você faça a sua rig trabalhar de uma maneira bem mais otimizada e lucrativa. Grande abraço e até o próximo vídeo.